Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas, é o podcast de avivamento, de unção, de cura, de milagres. Então assista até o final, que com certeza Deus vai falar com você, com certeza você será abençoado nesse programa, que tem vários testemunhos chegando no nosso canal, no nosso WhatsApp, e com certeza esse daqui também será muito abençoado. Estamos aqui com o amigo Profeta Emerson. Seja bem-vindo, Profeta. Amém, amém, pastor Ariston. Primeiramente agradecer ao Pai, Pai eterno, por essa oportunidade. Agradecer ao Senhor pelo convite. Estamos aqui, vamos falar desse Deus todo-poderoso, daquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Profeta, você nasceu num lar cristão? Como foi o início da sua fé? Pastor Ariston, nós precisamos entender esse processo em relação a um ciclo, né? Na verdade, meu encontro com o Senhor foi aos 40 anos. E aos 40 anos nós, como está escrito na palavra, né? João 12, nós o recebemos. Só que nós precisamos entender que a nossa caminhada, né? Nós não viemos de um lar cristão e, obviamente, assim, nós passamos por muitas religiões, trouxeram para nós mentiras que parecem verdades, mas aos 40 anos, quando nós conhecemos a verdade, Jesus Cristo, nós tivemos uma transformação e nós estamos aqui. A minha família, na verdade, ela vem daquele padrão nordestino, né? Fez aquele ciclo do Nordeste para São Paulo. Primeiro veio meu pai, né? Foi para o interior de São Paulo, e no interior de São Paulo ele começou a trabalhar nas fazendas e logo trouxe minha mãe, e com 1 ano nós fizemos a migração para São Paulo. Não só eu, mas a minha irmã também, nós temos diferença de 11 meses. E aí começou esse processo, né? De muito trabalho. Da minha parte, a gente sempre teve uma busca por sobrenatural, né? Nós ouvíamos falar de um Deus. E nesse processo, até os 40 anos, nós verdadeiramente, assim, o tempo todo, né? O Senhor nos guardou e existia uma busca. E aos 40 anos, depois de um processo profissional, né? Que nós entendemos que a nossa vida, de forma muito prática, assim, nós trabalhamos muito, chegamos a um patamar, construiu um império, só que ele estava na areia. E naquele momento, aos 40 anos, eu tive um encontro com o Senhor. E naquele encontro, nós estávamos falidos, com uma enfermidade, depois de um processo de queda. Eu era gestor do mercado imobiliário. E num determinado dia, eu estava em casa, enfermo. E de repente, depois de 3 dias tomando uma medicação tão forte, de uma enfermidade que a medicina não conseguia encontrar a causa, eu estava sentado no meu sofá e zapeando a TV, eu vi um homem de Deus em cima de um altar. Obviamente hoje a gente tem um entendimento, né? Que era o Espírito Santo nos guiando. E naquele momento minha esposa passou pela sala. E quando ela passou, eu falei, nós vamos lá. Porque naquele ato eu vi como uma luz, só que eu não tinha um entendimento. E aquela noite eu fui dormir, de madrugada eu acordei, às 5 horas da manhã, e fiquei como um leão andando pela sala. Acordei minha esposa, ela foi tomar um banho. Quando ela acordou, ela reparou que estava escuro, falou, você vai abrir a igreja? Eu falei, não, nós precisamos ir. Nós precisamos ir até essa igreja. E nós fomos, chegamos naquele ambiente, tinha 3 mil, era um grande ministério. E no dia 19/4/2015, às 10 horas, nós tivemos esse encontro com o Senhor. Naquele ato, o apóstolo, né, o pastor, ele colocou aquele vídeo de Pentecoste durante a ministração. E, de repente, quando deu 10 horas, de cima do altar, ele liberou uma palavra. E naquele momento, nós... até brinco que, na verdade, quando eu caí no chão... Eu não lembro nem a placa da carreta. Mas quando eu levantei, eu nasci no Espírito.
né? Foi algo tremendo, porque aquela dor que ninguém descobria, tomando anti-inflamatório, que era um anti-inflamatório tão forte, pastor, e depois de 3 dias a gente estava totalmente dopado. Mas quando eu levantei, aquela dor não existia mais, o meu corpo queimava em fogo, em calor, e minha língua batia. Naquele momento, uma nova criatura. Depois de uma semana, nós estávamos na Guarapiranga, zona sul de São Paulo, na represa, sendo batizado. Na outra, nós estávamos no encontro para tratar algumas feridas. Era o início de um processo. Na outra, nós estávamos no encontro que é de poder. Na outra, nós estávamos fazendo teologia. E para a honra e glória do Senhor, estamos aqui hoje, para exaltar o nome dele. Foi um processo realmente muito intenso. Mas realmente nós entendemos à luz da palavra 40, né? É um ciclo. E a partir daí nós começamos uma caminhada. Você recebeu as línguas naquele dia, no primeiro dia que... No primeiro encontro com o Senhor, né? E ali foi tremendo. A gente tem muitas pessoas que nos conhecem, né? Dentro desse processo de passar por tanta religião, buscar um Deus, né? Esse encontro foi sobrenatural. E alguns amigos até falam, né, que o pai é um pai pessoal, de relacionamento pessoal. E aprove ele que fosse dessa forma, né? Foi realmente, hoje quando a gente olha, hoje a gente tem o entendimento, mas foi muito, muito rápido, muito rápido. Porque eu brinco que eu era daqueles, pastor, que passava em frente à igreja e falava, não precisa gritar. Por quê? Porque dentro das religiões que eu passei, tinha que se esvaziar. E ali ele me encheu. E nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais. Então você que está aqui, né, tem oportunidade, foi o Pai que te trouxe aqui nesse Podercast, né, creia nisso, né? Ele é um Pai que gera relacionamento pessoal. Todos, né, que entendeu João 1,12, que estão em Cristo, né, tem um chamado. Tem um chamado para manifestar o reino dele. Não com palavra de sabedoria, mas por demonstração do Espírito e do poder. E a partir dali nós começamos um processo no Senhor, que durou 7 anos, até chegar à chamada. Então, é isso que eu ia perguntar. Então, como foi a chamada para o ministério? O profeta Emerson é um profeta de Deus. Nós tivemos, acho que uns 20 dias atrás, junto ali no Retiro, até Transbordar, que é organizado pelo apóstolo Diego Maurício. Foi algo muito especial e muito usado por Deus, ministrou lá. Então, como foi esse chamado para o ministério, para estar exercendo? Você já sabia, alguém falou, você vai ser profeta, você vai ser pastor, você vai ser... Alguém falou, você sentia? Na verdade, dentro desse nosso processo, desse encontro com o Senhor, né, é importante, e eu quero enfatizar isso, né? O Senhor te chama, né, você tem um encontro com Ele. E ali começa um processo que Ele nos levou para o deserto, para o secreto. Esse processo demorou 7 anos. E o que nós aprendemos e entendemos com isso? Foi tirar o que a terra colocou para manifestar o reino dele. Quando nós olhamos para a Escritura, quando olhamos para a palavra do Senhor, Ele soprou sobre os apóstolos e disse, permanecei. O que nós aprendemos com isso, e hoje, dentro desse processo de 7 anos, que muitos são enviados, tem um encontro com o Senhor, ele começa o processo, mas é fundamental permanecer, para que ele possa tirar. A gente sempre traz assim, eu amo o Senhor Jesus da forma que ele trouxe a instrução no ministério dele, né? Por parábolas. A gente sempre traz a relação de uma caixa d'água, pastor. A caixa d'água, eu falo que foi o processo de 7 anos, foi tirar essas impurezas, que muitas vezes a terra vai te colocar. Principalmente no meu testemunho, que nós passamos por muitos lugares, né, que trazem uma falsa verdade, não a verdade plena que está em Cristo, né? Nesse processo de 7 anos, houve esse processo da limpeza da caixa d'água. E depois de 7 anos, né, é importante colocar isso, eu achava que eu estava pronto. Mas como o senhor disse, no início do nosso chamado, né,
Eu falo que profeta não guarda segredo, né? Nós recebemos uma palavra profética. Está na palavra do Senhor. Gênesis 12, de 1 a 3. Nós temos essa bandeira. Saia da tua terra, da terra da tua parentela e da casa do teu pai. E depois de 7 anos eu me questionava. Senhor, eu tenho uma palavra acerca de um chamado. E eu já passei por todos os processos, né, necessário para tratar as questões das feridas da alma. Estou pronto. E foi nesse exato momento que o Senhor se manifestou. Ele disse: você não está pronto, filho. Eu não tenho compromisso contigo, eu tenho compromisso com a minha palavra. Se você não fizer o caminho, eu falo que todos nós temos o Jonas, né? Se você não fizer o caminho, né, que está estabelecido na minha palavra, eu não posso te enviar. Porque acima de tudo, olha que lindo isso, tremendo. Acima de tudo, independente do teu chamado, eu não quero te perder. Muitos têm caído, pastor, porque não entenderam isso. E naquele momento nós entendemos, quando o Senhor falou, você tem que passar, porque eu fiquei 2 anos dentro desse meu processo, que chegou até o fato de a gente achar que era o adversário travando e fechando as portas. Não, era o próprio Senhor. Porque por falta de obediência, nós fizemos um desvio na rota. Fomos para um lugar que o Senhor não disse que era para a gente estar. Né? Por quê? Porque a palavra já tinha sido liberada. Muitas vezes nós entendemos o texto, passamos pelo texto, mas principalmente a minha alma não queria passar por lá. Era o lugar onde eu cresci, onde o Senhor tratou a paternidade e as perdas que eu tive. Porque dentro desse processo, como eu falei para o senhor, nós chegamos a nível da nossa profissão no maior estágio, que era um gestor de uma grande imobiliária. E ali nós tínhamos mais ou menos 120 pessoas, né, abaixo da nossa gestão. Eu brinco que tinha desde jovem até a 3ª geração. Mas nós não tínhamos a maturidade e obviamente não estava na rocha. E quando nós caímos, aí sim nós tivemos esse encontro com o Senhor, para que a partir daquele momento, aquilo que ia ser construído eterno, uma vida eterna. Então, quando eu achei que eu estava pronto, o Senhor falou, não, você não está pronto, porque eu tenho uma palavra, e eu vou cumprir. E aí, depois de 2 anos, dentro desse processo de entendimento, nós voltamos para a casa do meu pai. Falo que a pandemia ela trouxe uma grande mudança, né, nos relacionamentos. Meu pai, dentro do plano de Deus, foi para o Nordeste, voltou para o Nordeste para realizar o sonho dele, e a casa estava fechada por 2 anos. Só que o Senhor falou, e é importante entender isso, todos nós temos um aspecto na alma que primeiro o Senhor vai tratar em nós, depois através de nós. Existia algo que precisava ser trabalhado, que era a questão do orgulho. Eu não queria voltar para casa do seu pai? Não queria voltar porque era um aspecto que ia mexer com feridas, né? Eu falo... Parecer como fosse um fracasso? Na verdade, pastor, nós precisamos entender que, assim como Pedro, eu falo que é a síndrome de Pedro. Muitos falam, dou a vida pelo Senhor, e negou 3 vezes. Né? Eu falo que esse processo de permanecer para que o Espírito Santo faça esse trabalho em você, é que vai te capacitar para um chamado. E naquele momento, quando eu não quis retornar, o Senhor falou, você é orgulhoso. O nosso Deus é um Deus de amor, mas é de justiça. E Ele vai cumprir a palavra dEle. Ele falou, não tem como, você é tão orgulhoso que agora eu vou pegar em algo que você não vai resistir. Que naquele momento, na pandemia, é importante colocar que eu tenho um filho, o Miguel, 8 anos. Para a terra ele é autista, para o céu ele é profeta. E com a pandemia, ficou evidente a questão do fator emocional, né? E meu filho fechado dentro de um apartamento pequeno, ele entrou em crise. Por quê? Porque o Senhor tinha fechado todas as portas, mas ainda eu estava resistente de não aceitar o chamado e principalmente o processo de retornar para tratar essas feridas. E naquele momento, meu filho entrou em crise e eu falei, agora não tem como. E nós decidimos sair de um apartamento para ir para uma casa. Só que naquele momento eu pensei em outra casa. O Senhor falou, não, liga para o seu pai, a casa está disponível. E a casa tentando ser, 2 anos, a casa disponível e não conseguia alugar. Ou seja, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho, ninguém abre. E aí nós fomos parar, né? Voltamos para a origem, para tratar essas feridas. E aí ele começou o processo final pro chamado.
É importante colocar isso. Começou o processo para o chamado. E naquele momento ele tratou tanto a questão da paternidade, né, tanto a questão das perdas. Porque como eu era uma pessoa que não tinha uma estrutura, né, não foi capacitado, mas chegou muito alto, a questão do orgulho falava muito alto. Eu não aceitava a ajuda de ninguém. E aí nós fomos lá, voltamos, e aí sim o Senhor começou a trazer essa questão da tratar o orgulho. Então nós fomos colocados em situações onde a gente realmente, muitas pessoas nos ajudaram. E depois desse processo, como nós tínhamos uma palavra, né, que em 2024, quando eu completasse 50 anos, nós estivemos juntos nessa data, né, dia 11 de agosto, completei 50 anos. O encontro aos 40 e aos 50 anos chamado. Quando completou 50 anos, em 2024, o Senhor entregou o projeto do ministério, MAP, Ministério Avivamento Profético. E aí ele deu o projeto que tem um tripé. É a live profética, toda terça-feira às 15 horas, onde a gente tem uma direção do Espírito Santo. Na live nós temos lá, de novo, o tripé, adoração, palavra e oração. E pela graça e misericórdia do Senhor, a gente tem alcançado as nações através dessa instrumentalidade. É uma live realizada pelo Google Meet. E muitos ministérios têm sido ativados. A gente fica muito impactado por aquilo que o Senhor tem feito, né? De novo, o padrão, primeiro em nós, depois através de nós. Né? Então, nós recebemos testemunho dos 4 cantos. Essa é a primeira perna. A segunda é a escola, que nós vamos falar, né? A escola online, escola de profeta online. Né? E a terceira, a mentoria. E pela graça e misericórdia, o Senhor nos confiou o dom da palavra de sabedoria. É um dom que nós temos encorajado a igreja a buscar. É um dom que dá informação, a revelação da informação e da instrução. E o que eu acho lindo é que, ao contrário do povo do deserto que ficou dando volta, quando manifesta esse dom, você vai para o destino. Isso. Eu quero até falar para você, já curtindo, que ele vai liberar essa chave e vai explicar sobre esse dom da palavra de sabedoria e de outros dons, porque ele vai falar de um lançamento daqui a pouco. Então curta e também compartilha, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir esse testemunho. Pelo que eu entendi, e algo muito forte isso que você falou, profeta Hermes, Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Então esse é um problema de muitos líderes, que não foi ainda tratado o suficiente, mas já está na posição de liderança e machucando muitas pessoas, que não entrou no processo, não deixou Deus tratar, e às vezes estão lá orgulhosos. Deus pegou bem no orgulho. Profeta Hermes, e naquele tempo e dessa palavra, também você está lançando, não deu tempo de chegar ainda, mas está lançando um livro. Tem a ver tudo com o que você fala desse tripé, desse ministério, esse livro? Ou é algo a mais que Deus está entregando? Amém, amém, pastor. Pela graça e misericórdia do Senhor, eu falo que o nosso Deus é um Deus de processo, né? O projeto dele fica estabelecido e aprove ele pela graça e misericórdia confiar isso aos homens, né? Eu falo que, de uma forma muito clara, né? É como um quebra-cabeça. Na verdade, essa é uma peça selo. O livro, selo, é um livro. É uma peça selo, é como uma peça coringa, na verdade, para fechar todo um projeto, o livro. Na verdade, o livro, ele é uma promessa do Senhor. E o que mais eu fico impactado, né? Por isso que é importante a gente permitir esse trabalhar do Senhor em nós. Porque eu não tenho formação, né? Nós não temos ninguém na família, porque veio de uma família muito humilde, mas quando a gente olha para o conteúdo do livro, você vê, né, a manifestação do Senhor, né, a graça e a misericórdia dele. Né? Porque esse livro, é importante entender que dentro desse projeto do tripé, tanto a live, a escola e a mentoria, o livro ele vai trazer basicamente, são 100 páginas, né? O livro é a chave do reino de Deus. Desfrute da vida que Deus planejou para você. E quem é esse você? Esse você são todos os filhos de Deus. João 12. A todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos, ao que crerem no seu nome. Então, a todos os filhos. Qual o propósito? Que haja um despertar da consciência de filho nesse tempo. Por quê? Porque nós entendemos pela prática que ninguém foi chamado para permanecer sentado na cadeira, pastor.
E o senhor estava falando dos ministérios, se o senhor me permite, eu gostaria de trazer algo que o senhor tem queimado no nosso coração. Eu falo que João Batista tinha uma mensagem única, e nós também temos, né? O nosso ministério que o senhor nos confiou, o MAP, Ministério Avivamento Profético, ele tem uma base. O texto é Efésios 4, 11 ao 13, que fala dos 5 ministérios, né? Quando nós olhamos para o ministério, é importante, e a gente tem trazido esse despertar da unidade. Nós vivemos isso no retiro, né? E ali foi tremendo, porque o corpo de Cristo atuando, né? E nós precisamos entender que o ministério, ele é coadjuvante, ele não é protagonista. Isso é fundamental. Então, os ministros, né, a liderança desse país precisa entender, primeiro, buscar caminhar em unidade. Segundo, entender que ministério é função, é serviço. E quando a gente olha para o texto, né, quando a gente olha para o texto vai dizer que é para aperfeiçoamento dos santos. A gente tem, mesmo recebendo esse ministério, o chamado agora em 2024, nós temos presenciado e muitos vêm ao nosso encontro buscar uma direção, né? Muitos pastores cansados do ministério. E nós temos trazido essa luz de entendimento, né? Que o ministério é função, é serviço, ou seja, de forma prática, são técnicos que capacitam os membros para que eles entrem em campo. De novo, são técnicos que capacitam a igreja para que entre em campo. E aí você tira todo o fardo, né? E obviamente, quando a gente diz que é um todo, né, a gente vai falar dos dons também. E os dons são ferramentas para que a gente cumpra a ordenança do Senhor Jesus. Por isso que a gente vê que a obra do Senhor é perfeita. Então, se os 5 ministérios entendessem que cada um tem uma função, como a palma da mão, e quando fecha, Cristo é a cabeça, o protagonista, né, vai entender que o menor é o maior. E aí a gente está cumprindo o propósito. Infelizmente, muitos perderam esse entendimento. Por quê? Porque não permitiu tratar na partida. Então, usa o ministério como uma alavanca, como uma ponte, né? E aí a gente manifesta aquilo que está na alma, né? Sentimentos da alma. No meu caso era orgulho, mas a gente vê muita vaidade. Ganância. Então, quando a gente entende esse mecanismo, a igreja cresce, a igreja governa, e nós recebemos algo do Senhor que a gente percebe por todo o movimento, né? A gente brinca que existe uma troca da guarda. Filhos que passaram por esse processo, o Senhor está trazendo voz. Até disse isso para o Senhor numa palavra de sabedoria que foi entregue para ti, que o Senhor é uma dessas instrumentalidades que o Senhor está levantando para dar voz a quem não tem voz. Que foi tratado no secreto e que o Senhor está levantando nesse tempo. Muitos ministérios que vão entender e caminhar na unidade em Cristo. O corpo. E aí sim, a igreja, a gente sempre tem essa consciência, né? Que o Senhor está levantando um exército e a base está lá em Atos. Atos 2, do 42 ao 47, fala de uma igreja. De uma igreja que realmente caminhava nessa visão de unidade. E com isso, nós cremos que o livro ele vai trazer essa consciência, esse despertar. No final do livro tem um convite muito especial. Mas é importante que o livro não só vai falar da identidade, mas dos dons à luz da palavra. Por quê? Porque nós precisamos entender que existe uma instrução, um alerta para a igreja. Nós sabemos, conhecemos o texto lá de Corinto, né? Uma igreja que tinha todos os dons. Mas parece que a coisa se repete, né? Está meio bagunçado acerca disso. Né? A gente colocou aqui, ó, que a questão lá tem em 1 Coríntios 12, 1. Irmão, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Mas quando a gente olha para o texto, a gente sabe que aquela igreja não era ignorante. Todos os dons tinha. A questão lá não era o problema de não ter o dom, mas a bagunça que estava. Então, o livro ele vai trazer esse despertar, né, de não ignorar o funcionamento correto dos dons do Espírito Santo. Então, nós vamos falar sobre isso e é importante porque a gente vai colocar luz sobre esse entendimento. Por quê? Nós sabemos que tem uma linha que defende que os dons não são mais para esse tempo. Nós precisamos entender alguns textos em relação a isso. Alguém precisa trazer esclarecimento. Em nome de Jesus.
Oh, glória a Deus, glória a Deus. Então, profeta, você conhece algum profeta aí? Nós falamos, compartilhe com o profeta, porque nós falamos assim de compartilhar que o YouTube, você pode ter 10 mil seguidores, 10 mil inscritos, o YouTube vai mandar notificação para 100, ele não manda para todo mundo. E aí quem ajuda mais é o próprio povo, compartilhando ajuda a alcançar mais pessoas. Então por isso compartilhe com 7 pessoas esse programa. Profeta, e esse dom da palavra de sabedoria que você disse que ganhou, foi buscando diretamente com Deus, você já tinha, nasceu com ele, ou foi uma transferência? Porque vamos entrar nessa parte de dons que muita gente faz perguntas sobre dons espirituais. Vamos começar com esse que você disse que tem do Senhor, esse dom da palavra de sabedoria. Amém, tremendo, tremendo. É importante a gente estar nesse ambiente, ser guiado pelo Espírito Santo. Tremendo, obrigado, Senhor. É importante falar sobre esse dom, né? Por quê? Porque recentemente o Espírito Santo me levou numa ministração e nós não estamos aqui para apontar, né? Quem trata com ungido é o Senhor, mas sim para trazer um alerta. Assim como o apóstolo Paulo, através da palavra, né? 1 Coríntios 12, 1, né? Esse alerta para não ser ignorante. Por quê? Porque realmente o povo perece por falta de conhecimento. O Senhor tem queimado o meu coração, igreja, que conhecimento não é uma opção. Conhecimento é uma condição. A maior revelação você tem na palavra do Senhor, né? E eu sempre falo, né? A nossa geração, ela precisa ter esse entendimento da facilidade que nós temos hoje acesso ao conhecimento. Eu estou aqui com o meu celular. Então hoje, nenhum filho de Deus tem desculpa para que possa meditar nas Escrituras. E eu quero deixar ao teu coração um texto. João 14, 21. Ter e guardar os mandamentos são aqueles que amam o Senhor. Muitas vezes nós falamos, nós amamos o Senhor. Mas o que eu acho lindo é que será amado do teu Pai. E o mais extraordinário é que ele vai se manifestar através de ti. Então a maior revelação é a palavra do Senhor, né? Aí muitos questionam, mas e o sobrenatural? Eu quero deixar bem claro, como o meu testemunho deixou, que eu nasci no fogo, eu subi no fogo. Eu creio na manifestação do Espírito Santo. Até por isso que ele entregou esse projeto do que diz respeito à escola de profetas online, né? Uma escola que nós estamos até com uma turma agora, né? Encerrando uma turma. É uma escola que tem um treinamento mensal, são 4 aulas, né? 2 aulas teóricas, à luz da Escritura, onde os dons se manifestam tanto no Velho como no Novo Testamento, e temos 2 aulas práticas, para que a igreja realmente entenda que nós, ministros do Senhor, que foram chamados para um ministério, somos técnicos para aperfeiçoar, para que a igreja levante do banco. Isso é fundamental. Né? Sim, nós entendemos da liderança, de um pastor, de um discipulado, mas eu falo que águia gera águia, e águia não foi feita para ficar no ninho. Você precisa entender isso. Né? Isso é fundamental, em nome de Jesus. Então a questão do dom da palavra de sabedoria, né, como nós vimos essa semana, uma ministração, né, por isso que conhecimento não é opção, é uma condição. O ministro estava ministrando, né, e depois ele foi impartir. E ele disse que o anjo estava impartindo o dom da palavra de sabedoria. E existia sim, né, um grupo recebendo. Só que se a gente olhar para o texto, e nós precisamos caminhar pelo texto, deixei separado aqui, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4 até o 11. Está aqui a resposta acerca dos dons. Toda a direção que você precisa. Quem concede dons? Os 9 dons do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. Então não é anjo. Mas, de novo, meu povo perece por falta de conhecimento. O que nós temos orado nesse tempo, pastor? Para que o Senhor conceda o dom de discernimento de espírito. Existe um espírito de engano no nosso meio. Nós temos buscado esse entendimento, né? Direcionado esse entendimento, orado ao Senhor para que Ele conceda. Sabe o texto que nós temos de Paulo, né? Aquele espírito de adivinha, da jovem, né? O texto vai dizer que eles estavam indo orar. E principalmente o apóstolo, depois de alguns dias, o espírito dele estava questionando, inquieto, trazendo de uma forma prática. Ali se manifestou o dom.
Porque o Espírito, a jovem dizia que eles eram homem de Deus. Só que o discernimento de espírito é que vai trazer, né, esse entendimento do que é do homem, do que é de Deus e do que é do adversário. Então, no que diz respeito à palavra de sabedoria, ele tem um propósito, esse dom, né? De trazer a revelação, que é a revelação, a informação com um conselho, com uma instrução. Na verdade, é uma partícula da sabedoria de Deus que se manifesta. Não é a sabedoria que está lá em Tiago, né? Porque o coração do homem é duvidoso, né? Mas esse dom, quando ele se manifesta, ele é preciso. E pela graça e misericórdia, quando nós estamos dentro desse processo da mentoria, né, principalmente a gente percebe que o Senhor, esse dom se manifesta para esses projetos que o Senhor tem confiado nesse tempo. Então não fica dando volta. O próprio livro que está saindo é também direcionado através dessa palavra de sabedoria. Você vai direto, assim como vai direto para a Terra Prometida. Esse livro foi formatado em 6 meses. E quando a gente olha para ele, ele realmente é a peça para que feche o quebra-cabeça do projeto. Então, quero te encorajar a buscar os dons do Espírito Santo, né? E de que forma nós buscamos? Essa é a pergunta, né? Quem concede é o Espírito Santo, mas ele não quebra padrão. O próprio texto em 2 Timóteo, né? Deixei separado aqui, 2 Timóteo. Olha que lindo isso aqui, ó. Tá tudo escrito, igreja. Tá tudo escrito. Apóstolo Paulo, né? Falando para o seu discípulo Timóteo. Por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela a chave, imposição das minhas mãos. O que eu aprendo com isso? Aqueles que questionam esse padrão do céu, impartição. Eu não subi monte, pastor. Mas como eu disse, no início do nosso chamado, eu tive um encontro. Eu quero liberar para você, um encontro muda a história, uma palavra muda o destino. Elias, Eliseu, o padrão está na Bíblia. Então, naquele momento, quem foi o homem de Deus que foi instrumento do Senhor para ativar o nosso ministério? Um homem de Deus conhecido no nosso meio, Leandro Spence. Dentro do processo de 7 anos no secreto, Espírito Santo tremendo. Quando você permite, porque a palavra vai dizer, igreja, que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Então, assim, permita que o Espírito Santo te guie. E o Espírito Santo no secreto, usando essa instrumentalidade da internet, do YouTube, ele me apresentou todos os ministros. Em especial 2. Né? A base da escola é Luciano Subirá, que ele tem a escola, né, no que diz respeito aos dons, e Ativação Leandro Spence. Nós tivemos alguns encontros com ele em São Paulo, ele ministrou. E a partir dali começou a manifestar os dons. Em especial o dom da revelação, porque é importante entender que os dons estão condicionados, né, ao seu ministério, ao seu chamado. Porque o texto vai dizer, e eu não li, mas eu quero voltar ao texto para que a igreja entenda, tenha consciência que está tudo escrito. Ora, há diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, o Senhor Jesus concede os ministérios. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, dom é serviço. E eu já quero liberar uma chave aqui, se eu me permite. Igreja do Senhor, em nome de Jesus, a manifestação dos dons são sinais. A maior profecia está escrito. Mas você não pode caminhar sobre dom. Você tem o Espírito Santo, todos que são filhos são guiados por ele. Dom é uma sinalização daquilo que o Senhor já está fazendo em você. É um sinal para que você seja encorajado a continuar. Tem muitos filhos de Deus caminhando através de palavras liberadas através do dom. Profecias. Não. O padrão é, você é guiado pelo Espírito Santo, a profecia vai te dar um encorajamento, um sinal daquilo que o Senhor já está fazendo em você. Já está falando, né? Já está fazendo e falando. Porque é filho, você tem acesso direto a ele. Então nós precisamos entender aqui, ó, para que for, porque um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a palavra de conhecimento, outro pelo mesmo Espírito a fé, e aí segue, dons de curar, operações de maravilhas, profecia, dom de discernimento espírito, variedade de interpretação. Agora aqui, ó, não é anjo que concede, tá, igreja? Mas um só
E o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo, particularmente a cada um como quer. Então, o que eu quero trazer com isso e liberar essa chave? Todos os filhos de Deus têm dons. Todos. Todos. Porque muitos falam, não, isso é só para os ministros. É só para a liderança da igreja, só para os 5 ministérios. Não, todos têm. Todos têm dons. A questão é não ser ignorante, saber como que opera os dons, qual é o funcionamento correto deles. Quer que eu traga algo pela prática, pastor? Pela prática, igreja, um testemunho. Né? Nós, dentro dessas conexões que o Pai fez, um ministro do Senhor chegou até nós. Falou, profeta, eu quero dividir algo contigo. Toda vez, né, que eu estou ministrando, ou na igreja, ou em alguma conferência, o adversário está me atacando. Setas, sinto dores físicas no meu corpo. Eu falo, diga mais. E ele compartilhando isso, né, esse testemunho comigo, né, eu disse para ele, na verdade, amado, não é o adversário, porque eu te conheço. Você está em Cristo, você é um homem de Deus. Mas o que está acontecendo é que, na verdade, é o dom se manifestando. O dom de curar, né, específico, ele sentia dor nos ossos. Né, palavra de conhecimento. E a palavra de conhecimento, porque os dons se manifestam simultaneamente. E aí nós trouxemos essa instrução, essa orientação, e ele foi ministrar. E durante a ministração, ele teve essa manifestação e, através dessa instrução com sabedoria, né, ele liberou uma palavra. Falou, eu creio que o Senhor está operando aqui alguém que está com dor no ombro esquerdo, porque ele estava sentindo uma dor. E de imediato, né, a irmã que estava lá no fundo recebeu o toque do Senhor e ela foi curada. Então, conhecimento, pastor, é fundamental, não é mais opção, né? Não ignorar o funcionamento correto dos dons do Espírito Santo é uma base para a igreja. Porque somente assim a gente vai cumprir o que a gente tem dito. Marcos 16, de 15 a 20. O ide do Senhor não termina por palavra de sabedoria. Então os dons são ferramentas necessárias. Porque quando você entende isso, você traz um despertar de consciência de filho e sabe quem está contigo. Essa é a igreja que governa. É isso que foi conquistado na cruz. Amém? Glória a Deus. Você que tem dúvidas sobre dons, aqui é o primeiro programa que eu estou fazendo com o profeta Hermes, que fala que o livro está chegando, você pode adquirir na Amazon. Se você tiver interesse, entre em contato comigo, que eu passo o contato do profeta Hermes, que ele está chegando no final do mês, o livro impresso, para quem quiser impresso. E também, se você tem dúvidas sobre dons, ele tem uma escola profética que ensina sobre dom. Escreve aqui no comentário qual dúvida você tem sobre dom, que aí, se Deus Amém. quiser, nós realizamos outro programa só para responder as suas dúvidas. Profeta, pegando esse gancho, você vê que você falou para esse pregador que sentia isso, que pensava que era até ataque por falta de conhecimento. Então tem dois lados, vamos dizer, fazer duas perguntas agora. Amém. Que é o mesmo sentido. Você sabe que tem muita igreja que não aceita o ministério profético, se há uma perseguição nisso, e se você sofreu ou sofre, ou percebe uma rejeição para o ministério do profeta. E tem muitas igrejas que não têm conhecimento nenhum dos dons. Por quê? Na verdade, é como nós estávamos dizendo inicialmente, né? Quando o Senhor concedeu, ele concedeu para um propósito. E por falta de conhecimento. Então, a condição de gerar um relacionamento com o Espírito Santo é fundamental, que ele vai guiar. Ele veio para nos ajudar e confirmar todas as coisas. Então, tudo remete ao início da nossa conversa. Primeiro em nós, depois através de nós. Para que tenha consciência do propósito. Né? O propósito da igreja. Nós temos, eu falo que quando você quer matar algo, né, e principalmente existe algo muito claro à luz da palavra, né, que não pode ter alteração. Então, como que você procede ao adversário que está no nosso meio? Né? Está no nosso meio. Você deixa de falar. E aí eu falo que a obra do Senhor é perfeita. Mas quando deixaram de falar do ministério apostólico e profético, né, eu falo que há um equilíbrio. E aí acaba ficando penso.
tudo que não é perfeito no Senhor, né, não tem a sua manifestação plena. Então deixaram de falar de 2 ministérios. Fundamento, né, e a visão, a direção de tempo e estação, que é o ministério profético. Não? Então, mas eu tenho isso muito queimando no meu coração, pastor Ariston, que nesse tempo o Senhor está resgatando. Né? Resgatando, né, nós temos, no que diz respeito ao nosso ministério, pela graça e misericórdia do Senhor, Ele fez as conexões, porque nós caminhamos, nós recebemos uma bandeira no início também, é importante falar isso, obediência, rota para a conquista. Então sempre nós buscamos, e eu falo que minha oração inicial de manhã é simples: Espírito Santo, não permita que eu te atrapalhe para o propósito que já foi estabelecido. Tem muita gente querendo, muitos ministros querendo levar na força do braço. E nós temos um Deus que nos guia. Então, no que diz respeito a isso, eu falo que eu fui privilegiado, o Senhor nos preservou. Sempre fez conexões que, na verdade, foram instrumentos para nos impulsionar, para que nós realmente cumprisse aquilo que já foi estabelecido, né? Antes de ser formado no ventre, o Senhor já tinha nos separado para esse ministério. Então, o que a gente precisa entender, e aí fica uma chave, um despertar, para que você que tem um chamado esteja alinhado com o teu chamado. Porque no meio da caminhada, obviamente, vão correr muitos convites. Mas em nenhum tempo, eu falo que o fato de desobedecer o Senhor 2 anos, e isso trouxe uma consequência, né? Também nos trouxe um entendimento da importância de caminhar no trilho. Eu sempre falo de uma forma muito clara, né, que os dons do Espírito Santo é o carro. A gasolina é o poder que está no Senhor, toda a autoridade. Né? Nós estamos no banco como piloto. Mas principalmente para que você não tenha desvio, não pegue desvio, caminhe pelo Waze, pelo navegador. O nome dele é Espírito Santo. O meu, o seu, o nosso amigo. Então, a formatação está clara. A questão é a desobediência, pastor. Porque eu falo que o meu celular tem um manual, né? O estúdio aqui tem um manual. Nós temos, sim, um manual de regra de fé e conduta. Mas, infelizmente, o povo, a igreja do Senhor, não caminha por princípios. Mas, de novo, o Senhor não perdeu o controle. Ele sempre diz para mim, tudo isso é para testemunho. Igreja permanece forte, pastor. Eu creio nisso. Nós temos observado aquilo que o Senhor tem feito, né, nesse tempo. Levantado filhos que permitiram caminhar nesse processo, guiado por eles. E eu creio também que avivamento, vamos falar um pouco de avivamento, e nós temos uma visão. Quando eu olho para o mapa do Brasil, eu vejo pontos como brasas. E brasa mais brasa gera uma fogueira. Muitas vezes essas brasas estão ocultas. Não deram nome ainda. Mas vai ser no de repente. E acima de tudo, né, para que caminhe numa visão de unidade. Não tem como a igreja permanecer. O próprio Senhor Jesus disse que um reino dividido não vai subsistir. Aqui está outra chave. Então não tem como ninguém caminhar no reino de Deus sozinho. Ou através de conexões, né, que o Senhor fez conosco. Louva a Deus pela tua vida, por esse projeto, né, que vai crescer muito. Né? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Né? Mas a maior chave não diz respeito a nós, mas sim ser guiado pelo Espírito Santo. Né? Porque a palavra vai dizer que Ele opera em nós o querer e o efetuar, segundo a sua vontade. Olha que vontade tremenda, boa, perfeita e agradável. Por que não tem um olhar para isso? Porque principalmente precisa permitir trabalhar a alma. Trabalhar todo aquele processo. Eu falo da limpeza da caixa d'água. E um personagem que me chama muita atenção quando a gente fala de obediência. Pedro. Sabe aquele texto que vai dizer que ele dá a vida para ele e depois nega 3 vezes? O que me chama a atenção é que eles receberam o Espírito Santo, mas quando eles permaneceram cheio do poder, porque não diz respeito a nós, mas esse Pedro cheio de poder, quando a gente olha para o texto, ele é o primeiro em alta voz. Poxa, mas quando você olha para o Pedro, né, que fugiu, negou, é o mesmo Pedro que em alta voz, e eu falo que numa pregação de Joel foram 3.000 almas. Aí está a referência, o modelo do Senhor para esse tempo. Então, assim, eu sou privilegiado, a gente não teve
essa barreira. Né? O Senhor fez as conexões certas. Por quê? Porque antes de dar o passo, nós sempre pedimos a direção do Senhor. Né? Saber esperar o tempo e a estação é fundamental. Por isso que, de repente, você pode falar assim, um projeto que começou agora em 2024, não. Na verdade, ele já foi formatado antes. Nós só obedecemos em nós, depois através de nós. E quando veio, foi tremendo. E aí a gente entende o ministério do Senhor Jesus também. Então aí está a fórmula, né, para manifestar o reino de Deus. Caminhar nessa direção é fundamental nesse tempo. Né? Os dons, sim, fundamental nesse tempo, para que a igreja não seja enganada. Né? E eu creio nisso. Eu creio nisso, que o Senhor está levantando esses filhos conscientes da sua identidade em Cristo Jesus. Glória a Deus. E se você está assistindo, está percebendo que primeiro Deus trata em nós. Profeta, eu pastoreando por muitos anos, agora estou itinerante, ainda apesar que Deus tem falado que vou voltar a ser um pastor local, de igreja local. Pelo menos o profeta está falando isso. E aí o que eu tenho percebido da geração de hoje, diferente que eu me converti tem 30 anos. Então, acompanhei a minha geração, vamos dizer que era um jovem, né? Eu me converti, tinha uns 22 anos, hoje eu tenho 52. E aceitava a orientação do pastor, às vezes até bronco. Meu pastor era bruto. Ele chamava a atenção na frente de todo mundo, era meio violento. Eu nunca fiz isso. Mas hoje, até pastoreando há poucos anos aí, quando eu estava pastor numa igreja local, um irmão fez uma coisa que não devia. Aí eu chamei ele no canto, não foi nem na frente de todo mundo, diferente do meu pastor, que chamava na frente de todo mundo e deixava nós envergonhados. E falei com outro pastor, ó, irmão, não é desse jeito, falando nesse tom de voz. Sim. Irmão, não é desse jeito, assim tá errado, você tem que fazer assim. Não falei áspero, eu falei como ensino. Sabe o que aconteceu? No outro dia, ele saiu da igreja, porque não aceitou uma correção. E não humilhei ele, não envergonhei ele, porque não foi sozinho, só eu e outro pastor, chamamos ele, falamos num tom de voz tranquilo, não foi nenhuma bronca como homem, foi tentando ensinar. A correção era para ensinar, irmão, não é assim, é desse jeito. Isso eu tô falando da última vez, mas já teve vários casos que eu cheguei para o irmão para ensinar a correção, para ensinar. Então as pessoas não estão mais aceitando ser tratado. Algumas pessoas, não sei se você percebe isso, pelo menos na minha convivência está acontecendo isso, que as pessoas não estão, entra na questão do orgulho, as pessoas não estão deixando mais. E tem uma irmã que era tão ferida, tão machucada na igreja, que nós tentamos ajudar ela e ela saiu falando um monte, até mal de mim. Mas eu fiquei pensando, ela não quis ficar, que Deus estava tratando de curar ela. As pessoas não estão deixando. É impressionante. Não sei se você já teve casos assim. Eu falo assim mais na questão pastoral, que eu já enfrentei casos assim. Sim, na verdade, tudo remete àquilo que nós dissemos inicialmente, né? Conhecimento não é uma opção, é uma condição. Nós entendemos, e de novo, esse resgate dos ministérios, a função do ministério, né, é o discipular, desde o primeiro momento. Né? Muitas vezes, né, e de novo, não quero apontar ministério, porque quem trata com ungido é Deus, mas entender as funções do ministério. Muitos estão em posições que não foram concedidas pelo Senhor. Explica aí melhor. Vamos falar sobre isso, pastor. Aí vamos ser cancelados agora, hein? Mas estamos aqui para isso, sob a direção do Espírito Santo. Né? É importante, por isso que o trabalhar, o tempo é necessário. Não é? E é nesse secreto que o Senhor vai te dar a direção do teu chamado. Tem muitos que não entenderam a função de cada ministério. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo, desde o início. Depois você passa por esse processo da limpeza da caixa e manifestar o reino dele, aí sim ele começa, porque vai ser no caminho que ele vai conceder isso. Nós não temos estrutura para suportar isso. E muitos têm pulado etapas. E aí muitas vezes está em função que, primeiro que não foi tratado, porque só pode amar quem foi amado. Tem muita questão de paternidade. E aí, ferido, fere. Curado, cura. Nós precisamos entender isso. Profeta, você falou já 2 vezes paternidade, mas paternidade humana, está falando do pai natural ou a paternidade de Deus? O pai eterno. O pai eterno. Né? O pai eterno. Tem muitos que não têm a revelação da paternidade de Deus. Não tem.
Na verdade, assim, e isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Fundamental. Principalmente no chamado. Esse é o ponto de partida. Por quê? Porque aí, a partir daí, você vai ter a direção do Espírito Santo para aquilo que você foi chamado. Quando você está alinhado, pastor, eu falo pela misericórdia e graça do Senhor, né? O ministério que Ele nos concedeu, da forma que está avançando, é por quê? Porque está alinhado com aquilo que Ele chamou. Não diz respeito a mim. Na verdade, não tenho capacidade nenhuma, nem intelectual. Não fui formado para isso. Mas quando eu olho para a minha história, tudo leva a isso. Então, quando a gente entende que o ministério apostólico, a função do pastor, né, que é de cuidar, mas ele foi cuidado? Ele foi discipulado? Ou foi colocado lá? Ele tem a direção do Espírito Santo que ele está na função? Porque, principalmente, um pastor, ele tem essa função, né, de abraçar, de cuidar. Então, você olha pela característica dele, pela personalidade dele. O senhor não erra na escolha. Mas muitos acabam sendo impulsionados. Por quê? Porque aí a gente vai falar da questão da alma, né? Vaidade, né? Orgulho. E isso não vem de Deus. Então, fundamental, antes de você entrar nesse processo do chamado, é permitir que o Senhor faça, e aí no tempo certo Ele vai te enviar. Ó, vamos pela palavra, para não ficar na palavra do profeta. Nós temos aqui, ó, João 20, no 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, diz respeito ao Pai. O Pai enviou. E para isso Ele enviou o Espírito Santo. Então, eu nunca me preocupei acerca de chamado. Eu quero deixar um testemunho aqui para você entender como isso acontece na prática, né? Eu, quando fui chamado, passei pelo processo um dia. No meu processo de devocional oração, ou seja, de relacionamento com o Senhor, o Senhor me deu uma instrução. Abre um Instagram, nem sabia o que era Instagram, e coloca lá profeta. Eu falei, tô ficando louco. Você massacrado, profeta. Começou assim. Então nunca passou de uma atitude minha, mas sim a obediência da direção do Espírito Santo. Eu nem sabia, nem tinha. Na verdade, eu sou o primeiro, como a gente tem um chamado de Abraão, o primeiro da família. Onde está a chave nisso? Espírito Santo de Deus. Não tem como. Porque muitos caminham assim, não, eu conheço então a minha família, meu pai é pastor, eu vou ser pastor. Né? Não, chamado vem do Senhor. Está aqui o texto. Né? E que eu acho interessante quando a gente olha aqui para esse texto, quer ver? Eu acho muito forte, né? Para que quando você entenda por que está se manifestando o reino, porque está alinhado com o chamado. Olha aqui, ó, nós temos essa verdade aonde? Em Lucas. Olha aqui, ó. Jesus é expulso de Nazaré. No versículo 14 está assim, ó. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. A sua fama correu por toda a terra de redor. O que eu aprendo com isso? Né? O que eu aprendo com isso? Ó? A sua fama pela virtude do Espírito. Nós estamos falando para a igreja, você entende que o ministério do Senhor Jesus como homem, né? E é por isso que ele deixou a instrução. E faremos sinais como ele fez, e faria sinais maiores. Né? Então, pela virtude do Espírito, né, a sua fama correu. Então, quando você está alinhado com o ministério, com o chamado que o Pai te concedeu, não tem como, vai gerar frutos. Porque você já se rendeu, não tem a respeito de você. Quando o Senhor fez esse convite, o Espírito Santo testificou meu espírito. Eu falei, o que eu vou dizer? Ele falou, filho, só abre a boca. Só abre a boca. Eu vou trazer uma instrução para a minha igreja. Isso diz respeito à obediência. Obviamente, você tem que ter e guardar os mandamentos. Porque o Espírito vai trazer a revelação. Veio para nos ajudar e confirmar todas as coisas. Ó. E olha o que o Senhor Jesus disse no 18, que chama muito a minha atenção. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ou seja, manifestando o reino do Senhor. Então essa é a chave. Essa é a chave. Esteja alinhado com aquilo que o Senhor te chamou, o seu chamado. Aonde eu vou ter essa direção? Gerando um relacionamento com o Espírito Santo. Mas seguindo o padrão, primeiro em nós, permita que Ele faça.
Porque eu vejo ele bater numa porta, mas a gente que abre. Então, o que acontece? A questão do discipulado, igual o senhor trouxe esse testemunho, é porque não está exercendo a função, né? Tudo gera lá o princípio, ele concedeu. Então, quando os ministérios entendem que é para aperfeiçoar os santos, nós não presenciamos esse tipo de atitude. Porque ele já foi discipulado desde o primeiro momento, ou seja, o cuidado, estando próximo. Porque, com certeza, e eu vou falar isso através do dom da revelação, né? É um filho que está ferido. Alguém feriu, que não estava curado. Por isso que nós precisamos olhar, e o discernimento de espírito vai dar isso. Né? Olhar, falar o que está além daquilo que eu estou vendo. Amém? Amém. Profeta, eu já trabalhei num tempo... fui tentar ver uma área num tempo que a igreja estava... Um pouquinho antes da pandemia, captar imóveis e eu vi o valor quando vende um imóvel, que eu estava captando apartamento lá num bairro em São Paulo, um bairro até de apartamentos caros, e você disse que chegou num topo da imobiliária. Então, eu imagino, se um vendedor comum que consegue vender já ganha um bom dinheiro, então eu imagino que entrava muito recurso financeiro. Estou imaginando, nós nunca falamos sobre isso. Sim. Então, entrava muito recurso financeiro, aí houve essa quebra. Eu quero saber dessa área que tratou, porque é um problema de muitos ministros, ou muitos ministérios na questão financeira. E quando você se converteu, voltou para Deus, e talvez não voltou naquele topo financeiro, você não questionava a Deus as finanças, ou tinha esperança que ia voltar? Agora estou servindo a Deus, eu vou voltar o que eu era até melhor, vou prosperar mais. Que eu imagino que entrava um bom recurso, e aí você vai ser tratado sem recurso. Você não questionava a Deus nessa área financeira? Que eu quero dizer que talvez às vezes um tratamento, às vezes é na área financeira também, às vezes acontece. Não sei como foi o seu caso. Perfeito, pastor. Vem ao encontro do nosso testemunho essa sua pergunta, né? E nós deparamos muito com isso, né? Na verdade, nós chegamos, para quem conhece São Paulo, né? Essa estrutura era tudo montado na Zona Sul. Nós morávamos no melhor bairro de São Paulo, um dos melhores bairros de São Paulo, Campo Belo, o senhor conhece. E nós tínhamos, sim, uma posição de destaque, um resultado, mas, como eu disse, isso tudo estava na areia, né? E quando terminou, obviamente, houve uma consequência no padrão, né? Mas depois daquele, por isso que eu falo que a minha conversão, né? Aquele ato que ocorreu no dia 19/4/2015, aquilo foi muito marcante, né? Porque a partir daquele momento o Senhor nos levou para o deserto, mas mesmo a gente não tendo essa estrutura, o Senhor cuidou de tudo, né? Mas dentro da visão dele, né? E qual que é a visão do Senhor, né? Ele tinha que tratar o orgulho. Então nós passamos sim por processos muito doloridos, né? Aos olhos humanos, né? E nós passamos, eu até brinco que eu e minha esposa, muitas vezes, né? E olha só como que é o trabalhar de Deus. Nós tínhamos necessidades básicas, mas o meu filho, e é importante trazer isso, né? Que quando ele foi concebido, no dia, o Senhor disse para mim na madrugada, né? Foi a minha primeira experiência audível com o Senhor, né? De forma muito clara. Ele disse que estava selando a nossa união, que era um menino, que o nome era Miguel, e que para ele não faltaria nada. Então, mesmo eu e minha esposa passando por necessidade, sempre batiam na minha porta do melhor para o meu filho. Melhor. Até o dia que a lata de leite acabou e eu dobrei o joelho e falei, o Senhor disse que para ele não faltaria nada. Eu sei que o Senhor está tratando os processos conosco, né? De necessidades básicas, mas para ele não. Bate minha irmã na porta, toca a campanha do apartamento com todas as necessidades dele suprida, né? Então, em todo o processo, o Senhor, eu tinha consciência que o Senhor estava cuidando. Mas você não questionava a Deus? Você falasse, Deus, eu tinha isso? Não, então, mas aí que está o ponto. Quando nós perdemos tudo, não foi um processo de um dia para outro, foi um processo que eu entendia que era o adversário, como eu disse no meu testemunho. Quando eu percebi que era Deus, por desobediência, ele nos levou para o deserto, né, e levou. Quando eu cheguei, aí que está a obediência, eu quero chegar nesse ponto.
Eu não questionava a Deus, por quê? Porque a gente estava num nível que a gente estava dependendo das pessoas. Então, assim, o meu questionamento é, eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Por isso que é importante, igreja, você entender que você que tem uma palavra, ele é fiel para cumprir. Porque da mesma forma que ele cumpriu com meu filho, eu sabia que ia cumprir conosco. Foi fácil? Não, não foi fácil. Cada um tem uma medida de fé. Cada um tem uma medida de fé. De novo o Senhor está falando, cada um tem uma medida de fé. Mas eu não tinha dúvida depois das experiências que eu tive com ele. Né? Que a porta que ele fechou não tinha como abrir. Quando eu entendi que era Deus, tudo mudou. Porque eu estava lutando com o adversário, por isso que eu não questionava Deus. Achava que era o adversário. Ah, você pensava que era o inimigo. Era. Porque, como pode? Eu estava fiel ao Senhor, tinha esse entendimento, né? Trabalhava numa área que dependia muito do meu esforço. E um profissional que tinha resultado mensal ficou 7 meses sem ter resultado. E a minha gerente, que é uma cristã, até questionou. O que está acontecendo? Eu falei, não, estou lutando, não vou desistir. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida. E ela vai se cumprir. Só que quando o Senhor se manifestou, me chamou de orgulhoso, porque eu achava que o meu modelo estava certo. Mas o modelo certo está na Escritura. Ele não liberou uma palavra sobre a minha vida? Saia da tua terra, da tua parentela e da casa do meu pai. Você não precisa entender o processo. Se você tem uma promessa, o processo ele nem revela. Porque senão nós paramos, né, pastor? Então nós precisamos crer. E isso é fé. Nunca foi por vista. Então naquele momento, quando a gente voltou a caminhar em obediência, no lugar onde eu cheguei, que é um lugar onde eu cresci. Olha só o propósito de Deus. Ali se estabeleceu o reino das trevas. Só que quando chegou um filho consciente da sua identidade, tudo tem mudado naquele ambiente. Que é um lugar onde eu cresci, um lugar da periferia de São Paulo, onde o reino da treva se estabeleceu. E quando nós chegamos lá, nós não tínhamos nem conhecimento do sobrenatural. Mas começou a haver uma transformação. Nós começamos a buscar o Senhor naquele lugar e o Senhor me deu uma visão, como uma nuvem preta e um ponto de luz. E é por isso que ninguém foi chamado para ficar sentado. A minha oração nesse tempo é que você possa ser governo em Cristo Jesus no teu território, na tua casa, na tua parentela, pela autoridade do nome de Jesus. Ele concedeu isso a todos os filhos. É uma mensagem única, exclusiva e objetiva para esse despertar. E quando nós começamos, pastor, a caminhar em obediência, eu fui para a casa do meu pai, meu filho, aquela crise que tinha não teve mais, ele se desenvolveu, ele é funcional, é o melhor aluno da escola, é um aluno popular, ele tem sido instrumento do Senhor. O Senhor falou que através dele nós vamos entregar um cajado, ele vai dar continuidade ao ministério. E pela graça e misericórdia, né, assim como o chamado de Abraão, Deus foi bom comigo, minha esposa é 12 anos mais nova do que eu, está gestante de 8 meses, está chegando Davi. Promessa do Senhor, porque é um profeta e um adorador, porque minha esposa é uma adoradora. Na live profética, ela é ministra de louvor. Você vê que a obra do Senhor é perfeita? E quando nós voltamos a caminhar em obediência, o que aconteceu? Cumprindo os princípios, é importante, né? Cumprir os princípios, né, que foi estabelecido, né? Porque não tem como colher sem semear. E dentro do alinhamento do propósito do Senhor, tudo mudou. Hoje nós temos, pela graça e misericórdia, aqueles que tinham necessidade básica hoje, até brinquei com a minha esposa outro dia no aniversário, aonde vamos comer? Para quem era especialista em todas as receitas de ovos, pastor. A quem outro dia mesmo o pai cuidando, tinha umas moedinhas e o senhor para nesse supermercado. Chegava lá, tinha uma promoção dos 2 caixas de ovos com o valor das moedas que tinha. E hoje, para honra e glória do Senhor, aonde você quer comer? Então, assim, é um Deus que cuida. Existe sim um acesso, né? É o Deus da prata e do ouro. Nós temos acesso como filhos, né? Mas principalmente diz respeito à obediência, né? Obediência à palavra do Senhor. Então, se a liderança da igreja, né, os ministros do Senhor, trazer essa consciência, né, de entender a função de cada um, né? Eu não tenho dúvida que a igreja cresce e governa nesse tempo, para a honra e glória do Senhor Jesus, o Rei da Glória.
Eita glória, pegue aí a chave. Pega a chave, igreja. Pega a chave aí. Irmãos, até você falou de um princípio da semente, lá no retiro, achei bem interessante, o profeta recebeu 2 ofertas. Foi 2 ofertas, né? Foi tremendo o que o senhor fez. E aí ele ofertou de novo. Então é alguém tratado nas finanças, né? Ele recebeu, mas muitas vezes Deus já te falou para ofertar, às vezes tendo pouco, às vezes tendo muito é mais fácil. Não, na verdade isso é princípio, né? Nós temos a viúva como chave. Tá lá, é princípio. Não diz respeito a dinheiro, mas sim a obediência. Todo mundo fala isso, né? Que Deus não precisa do dinheiro. Isso diz respeito a coração. Imagina alguém tratado no orgulho. E principalmente o homem é mais difícil nessa área, né? Do que as mulheres. Mas... E não é uma coisa distante, é uma coisa recente que mudou a nossa vida. Quando nós entendemos os princípios, né, e executamos ele, né? Obviamente aqui precisaria de um programa para falar sobre isso, né? Mas tudo mudou. Tudo mudou. Porque o texto vai dizer, igreja, olha, vamos para o texto? Vamos abrir o texto? Vou abrir aqui. O senhor está me impulsionando a abrir o texto. Escrito está. Deixa eu abrir aqui. Por isso que é importante você ter sempre acesso à palavra do Senhor. Olha que mecanismo que nós temos aqui, pastor. Celular. Em todo o tempo. Olha, vai dizer aqui, ó. Amém. Glória a Jesus. Deuteronômio 28. 1 e 2. Está aqui a chave. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. A chave. E todas essas bênçãos virão sobre ti, igreja. É sobre ti. Aleluia. Sobre ti. E te alcançarão. Não precisa correr atrás da bênção. Hoje, pela infinita graça e misericórdia, elas vêm ao nosso encontro. Ao nosso encontro. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28, 1 e 2. Está aqui a chave. Você que tem buscado chaves, está aqui. Palavra do Senhor. É a verdade absoluta. Né? Então, semear, né, não é uma condição. Não é uma opção, é uma condição. Não é uma opção, é uma condição. Nós temos lá, né, de forma prática, o lavrador, né? Semeia dentro do tempo, só que quando você tem um estilo de vida de semeador, o tempo todo você colhe. Em todas as estações. Sabe, pastor, quando a gente olha para a Escritura, a gente sabe que o povo de Deus chegou colhendo, não plantando na terra prometida. Agora tem muitos filhos comendo a semente. Vai colher o que, igreja? Então quero te encorajar a ter esse despertar de consciência. Não para fazer prova do nosso Deus, mas para que você possa cumprir princípio e manifestar o reino de Deus. Prosperidade vem acerca do reino de Deus. Fala acerca do reino de Deus. Verdade. Amém? Glória a Deus. Eu falando isso, lembrei de um testemunho lá na igreja, eu pastorei um tempo, que um irmão ganhou uma oferta, e aí ele ficou alegre, que bênção, eu vou pagar aquela conta lá. E aí ele escutou a voz de Deus. Irmão sensível, né? Escutou a voz de Deus. Esse dinheiro não é para você. É para o irmão tal. Aí ele deu para o irmão tal. E o irmão tal, ele foi para o lugar de oração. Que bênção, glória a Deus, tá precisando pagar o boleto. Aí Deus falou, não, esse dinheiro não é para você, é para você dar para um dos pastores da igreja, né? Que era eu e tinha mais 2 pastores. Você dá para ele. E aí ele deu na obediência, mas com o coração meio apertado. Ele falou, isso aqui dava certinho para pagar aquelas contas. E aí chegou no pastor, o pastor, Deus não falou nada, entregou. Mas os 3 foi abençoado. Os 2 primeiros recebeu colheita, porque pegaram a semente. Princípio. Pegou a semente e Deus falou, e aí não é para você, é para você semear. Eu estou te dando uma semente. O primeiro, o segundo, e o pastor foi abençoado com a oferta. Mas é interessante isso, que os 2 primeiros que caiu em obediência, eu acho que Deus estava só provando na questão de obediência. Perfeito, pastor. Só na perfeito. Obediência, só para ver se obedecia ou não. Perfeito. É porque fiel no pouco, sobre muito ele vai te colocar. Né? E o senhor fala isso, isso me leva à questão que nós tivemos junto no retiro.
Isso, Quero falar. testemunhar, porque é importante você entender que muitas vezes, igreja, muitos falam, você é muito preciosista, vai muito no detalhe. Isso diz respeito ao relacionamento com o nosso Deus, que é vivo, né? Entendendo que nós somos um espírito, possuímos uma alma e estamos num corpo. Ele vai se relacionar com o teu espírito, né? E quanto mais você vai caminhando num relacionamento, mais esse relacionamento vai ficando mais estreito. Assim como eu e minha esposa, estamos 16 anos juntos, não precisa muito falar. Assim é o seu relacionamento com o Pai que você vai construindo. Quando nós chegamos no retiro, o Senhor me deu uma instrução. Até comentei com o Senhor. Fique nessa cadeira, nessa posição. Nós ficamos lá no fundo, no último canto à direita. E ali eu fui muito privilegiado, porque eu pude contemplar a ação do Espírito Santo. Em todo momento, aquele grande quebra-cabeça, todo mundo perfeito, todas as ministrações, e eram muitos ministros, foram dadas muitas oportunidades. E no final, pela graça e misericórdia, pelo dom que Ele nos concedeu, e eu quero te encorajar a buscar esses dons da revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, né? Nós temos a Escola de Profetas online, né? O site é escoladeprofetasonline.com.br, é uma forma de você acessar o nosso ministério, né? E agora vai sair o livro também, para que você entenda como os dons se manifestam. E naquele momento houve uma manifestação do Espírito Santo ali, foi tremendo, né? E no momento da oferta, nós estamos falando de oferta, e eu quero trazer esse testemunho porque o que mostra a obediência. Eu tava naquele ato, lá no fundo, naquela posição, uma irmã, na hora da oferta, uma irmã saiu lá da frente, veio e colocou uma nota na minha mão. E eu guardei. O Senhor falou, guarda. Eu olhei e guardei. Uma nota de 50. Depois, durante o processo da oferta, no final, um homem de Deus saiu de lá, o apóstolo saiu de lá, veio à minha direção e também ofertou. Só que o Senhor pediu para eu não olhar, eu coloquei no bolso. Né? Quando eu coloquei no bolso, terminou a oferta, eu fui olhar, o Senhor falou, isso não é para você. Eu tenho um propósito. Mas ele não falou mais nada. E eu fiquei naquela posição. E depois, quando nós tivemos a oportunidade de ir ministrar, né, ocorreu um ato que diz respeito à unidade. Nós chamamos o casal, o apóstolo que estava à frente daquela conferência, e ali o Senhor se manifestou em unidade. Achei tremendo, porque aqui se sentia menor no evento uma filha, ela foi encorajada a continuar através dessa manifestação, desse ato de amor, né? Por quê? Porque nós trouxemos o entendimento da manifestação do Espírito Santo. Eu estava presente e todos participaram. O outro profeta trouxe uma palavra para ele, direcionando, né, no que representava os R$50. E quando ele entregou, né, quando ela entregou as moedas, as notas para o apóstolo, né, houve uma manifestação do Senhor. Né, e o que a gente aprendeu ali com aquilo? Isso que eu quero liberar sobre a sua vida, igreja. E nós temos um Deus pessoal. Aquilo edificou a fé do homem de Deus, né, para que ele fosse encorajado. Por quê? Porque, obviamente, no meio da caminhada ministerial, nós temos alguns desafios. Né? O ministério não é fácil, né? Mas quando você entende quem que está conduzindo, é totalmente diferente. Vão ter, sim, a própria palavra diz que vão ter dias maus, dias com aflições, mas essa guerra já foi vencida. O que nós temos é a batalha. E quando a igreja entende aonde que é essa batalha, Efésios 6:12, não é na carne. Aí nós rompemos, trazemos a manifestação do reino. Então essa experiência realmente, além de edificar a fé dele, edificou muito a minha. Porque nós decidimos caminhar em obediência. É uma palavra que é muito recorrente, né? Na nossa fala, no nosso ministério, é obediência. Porque só pode saber o que é obediência quem desobedeceu. E 2 anos de desobediência nos levou, eu falo que o peixe, o Jonas aqui, foi realmente lançado naquele lugar. E ali tudo mudou. Então eu quero te encorajar, se você que está recebendo essa palavra no teu espírito, e está passando por um processo de despertar, de um chamado ministerial, e está se questionando assim como nós questionamos, para que você gere esse relacionamento com o Espírito Santo no secreto e comece, assim como um pai para um filho, né? Pergunta. Muitas vezes eu falo, pai, mas por que aconteceu isso? Porque você não perguntou, filho. Você tem acesso a ele. Ele é real, igreja. Em nome de Jesus. Aleluia, ele é real. Glória. Pergunta ao pai, que pergunta o pai quer te... Pergunta ao pai.
A chave é essa, tá sendo liberado várias chaves. Se você não curtiu ainda, meu irmão, aperta o dedo usa o dedo de profeta e aperta no like para curtir, porque o like ajuda o YouTube, o próprio YouTube, divulgar o vídeo para mais pessoas. Profeta de Deus, ele tem uma escola. Você tem pessoas que entraram na escola, que começou agora, que depois da escola foram ativados, faz de conta, estou recebendo revelação, estou recebendo palavra de sabedoria, estou tendo discernimento de espírito. Depois da escola não tinha, ou mesmo alguém que tinha, mas que aumentou muito. Você lembra de alguém específico, algumas pessoas? Amém, tremendo. Sim, nós temos através dos nossos canais, né? Você encontra na rede social Profeta Emerson Martins, tanto no YouTube, como no próprio site oficial, Escola de Profetas, online.com.br. Lá nós temos os testemunhos de pastores, né, de filhos que têm um chamado, que foram ativados, o Senhor concedeu dons, mas o mais importante, uma consciência, primeiro de entender como se manifesta o dom, e é importante o Senhor trazer isso, porque são 4 aulas, e no final de cada aula, tanto 2 aulas teóricas como 2 aulas práticas, nós oramos no final, para que o Senhor conceda dons. E teve uma filha, né, do Deus Altíssimo, que passou por um processo também, se permitiu passar pelo processo, e tinha um ministério travado desde 2019. Desde 2019, nós temos esse testemunho lá, né, a irmã Wedman, lindo chamado, com dons de curas. Hoje ela está com o projeto dela ativo, né, tem sido instrumento do Senhor, né, uma conexão que o Pai fez, né, tem pastores também de Minas, tem a pastora de Minas, Rosângela também. Ou seja, mesmo sendo um projeto que nasceu em 2024, tem gerado fruto. Por quê? É importante, se o Espírito Santo me traz um testemunho agora, porque dentro do processo de alinhamento do chamado, quando eu tive um encontro com o Senhor, eu contei meu testemunho, que foi muito impactante, não poderia ser diferente, né? Porque quem conheceu muitas mentiras, que parece verdade, conheceu a verdade, eu fiquei louco por Jesus. Fiquei maluco, fui para casinha e aí dentro da instrumentalidade do YouTube, eu conheci Billy Graham. Quando eu conheci Billy Graham, pastor, eu falei, não, eu quero ser Billy Graham. É igual a criança pedindo bicicleta. Eu quero. Fiquei semana, não, se eu preciso de um Billy Graham, eis-me aqui. E depois de uma semana, não foi no terremoto, não foi no fogo, mas foi uma voz suave, no secreto. Ele se manifestou, falou, não, filho, eu não estou te chamando para Billy Graham. Eu estou chamando para que você seja um ativador de Billy Graham. Isso é a função do teu ministério. Todos que passarem pela escola, todos que passarem pelo ministério, pela tua obediência, eu vou ativar, enviar e cumprir esse propósito. Então eu tenho orado, pastor, para que todos, nós, pela graça e misericórdia, o Senhor tem feito a conexão que vá mais longe do que nós. Aí muitos falam, mas aí não é bem assim, né, profeta? Não, é assim sim. Quando você passa por cura, quando você deixa, o Senhor trata as emoções, trata o que a terra colocou e manifesta o reino, nós entendemos a matemática do céu. Pega essa chave aí. E a matemática do céu é diferente da matemática da terra. Na terra, ministro, na terra, precisa puxar o tapete para crescer, né? Reino dividido não vai subsistir. A matemática do céu é o contrário, pastorzão. Matemática do céu é assim, ó. Quanto mais eu envio, o Senhor concede dons e talentos. Por quê? Porque eu estou cumprindo o princípio do reino. Essa é a chave. Então, quanto mais eu oro para que um filho, igual essas conexões que o Senhor fez, passaram pela escola, passaram pelo ministério, a gente tem, pela graça, orado para que vá mais longe, né? Para que uma geração vá mais longe do que a nossa, né? O Senhor tem nos confiado mais dons e talentos, mais projetos e obediência rota para a conquista. Então eu queria ser Billy Graham. Hoje, pela graça e misericórdia, nós temos sido instrumento para ativar ministério. E os frutos têm sido gerados, né? E isso alegra muito o nosso coração, porque isso testifica, né? O Espírito Santo, muitos falam, não entristecer o Espírito Santo. Mas se você entristece, você também alegra ele. E de repente, no nosso secreto, nós sentimos uma alegria quando vê um testemunho de um filho voando tão alto. Falo, uau, Senhor, que tremendo, leva mais longe essa águia. Eu vejo águia, né? Está escrito águia. Águia. Águia é feita para voar alto, né?
E esses filhos têm sido, assim, despertos, essa consciência, né? Então, essa irmã realmente teve um ministério ativado e hoje a gente acompanha ela online e é tremendo o que o Senhor tem feito através da vida dela para a honra e glória do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Eita glória. Tremendo, então, Jesus. Se você quiser entrar na escola, já sabe o site, entra aí que é para ser ativado. Em Profeta, você falou no começo aqui do podcast que você viu já a bandeira do Brasil com... como falar? Brasas de fogo em alguns lugares. Isso é o quê? Avivamento que vai acontecer em algumas cidades ou é o Brasil inteiro? Qual é a visão? Porque tem muitas profecias de pastores, até não sei se é do Brasil, americano, de vários lugares do mundo, falando que o Brasil vai ser o lugar do avivamento, vai ser o último avivamento, vai ser no Brasil. Muitas profecias. O que você enxerga sobre isso, sobre o Brasil? Amém, bem colocado. A gente tem consciência, muitos têm falado, principalmente do Sul, até por esse processo que aconteceu, mas a nossa visão é macro, né? Aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Na verdade, nós entendemos que o avivamento, né, ele é pessoal para o coletivo. Então, o que a gente percebe é esses filhos que estão sendo formatado, forjado no secreto, né, ou seja, curados, como célula, como ponto, né? E aí quando a gente olha o todo, nós vemos vários pontos em todo o Brasil. E quando a gente olha essa visão e vê ela do alto, como o Senhor me mostrou, eu vejo as brasas se conectando. Pega essa chave, conexão. Na mesma visão, no mesmo propósito. Esse é o avivamento que nós entendemos nesse tempo. Amós 3:7. Certamente, seu Deus não fará coisa alguma revelar seus servos e seus profetas. Mas profetas que têm visão de reino, visão de unidade. E aí você tem essa visão macro, essas conexões. Nós já vivemos isso em algumas conexões, mas a visão é um todo. E aí sim, a partir do Brasil para as nações. Como o Brasil é um celeiro, isso eu não tenho dúvida, a gente tem observado isso. Mas primeiro o Senhor quer fazer em nós. Né? Fazer em nós. Então não diz respeito a uma região específica, mas um todo. Né? Ou seja, o texto vai dizer, Atos 2. Por quê? É importante pegar esse gancho. Quando fala dos dons, por que não ocorre os dons, a manifestação do dom? Porque é o modelo que nós temos. E não tem problema nesse modelo, do culto aos domingos. Ali você não tem um ambiente para que esses dons se manifestem. Né? Você está ministrando a palavra, uma direção específica para o coletivo. Aonde que a gente entende um modelo para que se manifeste os dons? Como a gente disse o texto, né? Células, ambientes aonde você vai ter o próprio texto. Tem um texto aqui que é tremendo. Vou abrir. Tenho que abrir, tenho que obedecer ao Senhor, né? Para que a gente possa entender aqui, ó. Ele está falando dos dons? Ó. Por quê? Porque a gente sabe que num culto ao domingo, um culto de família, da palavra, né? Se for dar oportunidade para todo mundo, vira uma bagunça. Né? Mas a própria palavra tem a resposta. A necessidade de ordem do culto. O que faremos, pois? 1 Coríntios 14, no seu versículo 26, tem a chave, igreja. Aqui, ó. O que faremos, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça tudo isso para edificação. Dá para fazer isso no culto domingo, pastor? Não. Agora, quando a gente tem um modelo, como a gente tinha no início, de casa em casa, células, ou própria igreja que prepare um ambiente para isso durante a semana, porque tudo é pela prática. Você vê, na escola nós temos 2 aulas teóricas, 2 aulas práticas. Mesmo sendo online, nós encorajamos os filhos, né, os filhos de Deus, para que eles manifestem o reino, para que eles entendam como opera. Né? Ou seja, vai ser pela prática. Eu falo que como se manifesta os dons? Como se opera os dons? Operando. Só que tem um detalhe, né? Que o Senhor traz ao meu espírito, que aconteceu conosco. Por que não tem muita manifestação? Porque não entender o texto, negar a si mesmo. Qual a certeza que eu tenho? O texto vai dizer que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Se tem alguém que pode errar, somos nós. E nós vamos errar. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas eu sempre brinco com alguns alunos. Quando você orar por um cadeirante, pela primeira vez ele não levantar, sua alma vai gritar. Pela segunda vez que ele não levantar, sua alma vai gritar.
Pela 5ª vez que ele não levantar, sua alma vai gritar. Só que quando levantar o primeiro, manda trazer o caminhão para carregar as cadeiras. Sua fé, o dom da fé vai ser ativado. Então diz muito respeito a isso, pela prática. E você tem um ambiente propício para fazer isso. Quando se ajuntais, cada um, ou seja, isso mostra aquela direção que nós temos dos 5 ministérios, aperfeiçoar os santos, para que a igreja saia do banco e manifeste o reino de Deus. Não fique sentado, para que depois o pastor fale, eu estou cansado. Não, você vai discipular, e aí sim, obviamente, a gente sabe a função do pastor do cuidado. Mas quando a gente começa a falar de um ministério de 100, 200, 300, 1000 membros, como ele consegue? Então, o papel realmente da igreja, dos ministérios, é aperfeiçoar para que eles manifestem, para que eles entrem no campo, para que governem, para que manifeste, principalmente para que cumpra a ordenança do Senhor Jesus. Curai os enfermos. Amém? Amém. E é interessante você falando da conexão, eu estava pensando sobre isso, estudando sobre o YouTube, para crescer o canal, e aí tem uma irmã que sonhou, orando em línguas, eu nem lembro agora se ela já falava, mas ela sonhou orando em línguas e foi pesquisar no YouTube, oração em línguas, e achou o meu canal. Meu canal, eu faço muita live sobre oração em línguas, explicando, edificação. Tremendo. E aí, naquela semana que ela achou o canal, eu estava lançando o treinamento. Aí ela já entrou no treinamento, aí eu fiquei pensando assim, aí Deus falou no meu coração, não foi por acaso que ela sonhou, não foi por acaso que ela achou o canal, não foi por acaso que ela entrou no treinamento, ela achou o canal na semana que eu estava no treinamento. E aí depois ela testemunhou que estava sendo uma bênção, tá? Então eu fiquei pensando, a conexão. Hoje nós temos facilidade, irmãos, de ter escola online. Quando eu me converti 30 anos atrás, nem internet tinha, nem celular tinha. Quando fizeram o primeiro celular, era um tijolão, não sei se o profeta pegou esse tempo, era um tijolão, não tinha nem nada disso. Hoje nós temos essa facilidade, porque muitas pessoas, profeta, que falam assim, pastor, aqui na minha cidade não tem nenhuma igreja que acredita em dons, não tem nenhuma igreja que fala sobre oração em língua, não tem nenhuma igreja que deixa fluir, principalmente cidades pequenas do interior do Brasil, lá no sertão, o norte, tem muita cidade ainda carente, não é diferente de São Paulo, já tem igreja de todo tipo. Então, mas você tem essa facilidade através da internet, fazer uma escola online, escola de profeta online do profeta Hermes, de assistir no YouTube aqui o nosso podcast, que nesse programa já foi liberado muitas chaves. Então, essa facilidade. Então, você pode ajudar também curtindo, compartilhando, e também se quiser semear, se Deus falar, obedeça a voz de Deus. Profeta Hermes, nesse tempo profético, o que você sentiu lá no retiro? Eu queria que você repetisse, sabe o quê? Para ficar gravado, para mim estar revendo. Você falou umas palavras proféticas, eu recebi muitas palavras proféticas lá, porque tinha você como profeta, profeta Renato, até o pastor Fabrício também, que tem uma veia profética. Deus falou muito forte comigo ali. E você já tinha até falado algumas coisas, até pelo telefone, nós conversando, mas relembra para mim gravar isso. Amém, amém. Foi tremenda essa nossa conexão, né? Porque de imediato o Senhor trouxe, através desse dom da palavra de sabedoria, essa visão acerca do teu chamado, né? E edificou muito a minha vida. Porque muitas vezes, o que eu achei interessante, que o Senhor trouxe esse entendimento, né? Que o teu chamado, a tua caminhada, mesmo muitas vezes não entendendo, mesmo muitas vezes seguindo o padrão de Cristo, né, que ele veio para os seus não receberam, muitas vezes sendo apontado, sendo caluniado, o Senhor permaneceu nele. Muitos teriam parado, né? Mas tudo isso é um preparo, e foi isso que o Senhor testificou ao meu espírito, ao meu coração, que foi um preparo para esse tempo, porque verdadeiramente o Senhor foi chamado para dar voz a quem não tem voz, não é? Com essa visão de manifestar o sobrenatural, porque não é por palavra de sabedoria humana, mas por demonstração do Espírito e do poder. A igreja vai governar pela demonstração do Espírito e do poder. Não é palavra, é poder. E o Senhor tem sido, e como nós dissemos, né, a palavra vai dizer que Ele opera em nós o querer e efetuar. E Ele tem te impulsionado, pastor, a trazer esse despertar. Não só o Senhor, como eu disse, brasas, né? Tem outros também que estão sendo levantados.
Mas o mais importante é entender. E eu vou trazer uma chave aqui. Quando a gente olha para o texto de José do Egito e Faraó, nós precisamos entender algo. Isso diz respeito ao Senhor. Eu vou pegar esse gancho para edificar a vida da igreja. Nós precisamos entender que o sonho só pode revelar um sonho quem é sonhador. E esse projeto que o Senhor colocou é um sonho. Só que eu quero te encorajar a também ter uma visão mais profunda. Assim como José, mesmo não tendo consciência, que o sonho não é seu, o sonho é de Deus. E ele vai se cumprir. A questão é o tempo e a estação. O que eu aprendo com isso? É o Senhor caminhar na direção que o Senhor recebeu. Não olhar para a direita nem para a esquerda. Não olhar as pedras dos adversários. Sabendo quem está contigo, José. Por quê? Porque quando José era sonhador e os irmãos vão tacar pedra. Nós sabemos quem são os irmãos, né? E eles estão aí. Só que quando o Senhor colocou no meu coração algo que eu quero dividir contigo e para te edificar, que esses irmãos são necessários, o joio e o trigo. O Senhor falou, não mexe, filho, é para testemunho, para a glória do meu nome, para saber que eu pego os incapacitados, os improváveis e levo a este lugar de destino e governo. José era isso. Só que me chama a atenção que José foi lançado no poço, não pelo adversário, pelos irmãos. Sabe o que eu aprendo? Quando a gente olha para o texto, que José não cavou, né? O poço era seco. Qual é o natural? E é por isso que é loucura para o mundo. Esse relacionamento com Deus. Por isso que o mundo não entende. Era natural cavar para buscar água. É um aspecto de sobrevivência. Só que o trabalhar de Deus, meu pastor, muitas vezes vai além do nosso entendimento. Por isso que é importante caminhar em obediência, saber, ter consciência que, mesmo eu não entendendo, ele está no controle. Muitas vezes ele está trabalhando além da parede, nós não estamos vendo. Então quero te encorajar a confiar, creia, em nome de Jesus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Essas palavras são apenas sinais daquilo que ele já está edificando dentro de ti, já está edificado dentro de ti. Ela só vai ser dar encorajamento para que o Senhor possa continuar. Porque naquele momento os mercadores estavam pensando em levando José como escravo. Na verdade, ali era profético. Eles estavam levando José para o destino de governo. Você não entendeu? Mesmo esse cenário que você está vivendo, igreja, que você está questionando, que você não está entendendo, assim como eu questionei também. Lógico que eu questionei em alguns momentos. Mas eu não tinha dúvida enquanto a um Deus que abriu o mar. É loucura para o mundo, né? Eu falo que ele não poderia fazer. E olha o que ele tem feito. Né? Ele é tremendo. Ele não perdeu o controle. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o todo-poderoso, pastor. Não é meio poderoso, é todo. Então aquela palavra de sabedoria foi para te encorajar, dizendo que esse projeto, né? Existe uma bandeira que o Senhor sempre ministra no meu coração. O que tu queres que eu te faça, filho? E ele manda te perguntar, o que tu queres que eu te faça? Porque o projeto é dele. Quando nós entendemos isso, nós temos acesso ao reino. O que a gente precisa? Você precisa de um estúdio? É nada para ele. Ele disse para mim também, e nós entregamos essa palavra, que não diz respeito só ao estúdio, mas também uma rádio. Mas qual o propósito? De dar voz a quem não tem voz. Lembra a visão do mapa? Várias brasas? Muitos que estão lá sendo formatados, tem uma troca de guarda, vão passar pelo seu ministério e vão ser ativados. Lembra a matemática do céu? Que nós liberamos aqui? Esteja alinhado. Então, nós somos um ativador. Quanto mais eu ativo, mais eu recebo do Pai. O favor de Deus. As bênçãos vão seguir. Sabe, eu vejo instrumento que o Senhor entregou do seu e-book lá, que é um instrumento, né? Mas vai além disso. Vai chegar um tempo que o Senhor vai ter mantenedores do seu ministério. Eu não tenho dúvida disso. Mas o que diz respeito a resultado, a fruto, é caminhar na linha. Principalmente a perguntar a quem? Ao Espírito Santo, qual que é o próximo passo? Porque a visão já está estabelecida para o Senhor. Né? Vão vir muitos convites. E é permissão até do Pai, assim como foi com a gente, para desviar a rota. Não desvie a rota, meu pastor.
O que o Senhor entregou para o Senhor, que está sendo formatado através do Podercast, diz respeito a geracional. É o seu legado. E o nome dele vai ser glorificado. Muitos vão passar por aqui. E um dia você vai ouvir falar. Foi um divisor de águas. Um divisor de águas. Ó, grita dentro de mim, um divisor de águas. Mas o sonho é dele. Mesmo nos momentos difíceis das batalhas, entenda algo, diga, o sonho é dele. O sonho é do Pai. Nasceu no coração dele. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Edificou? Meu glória. Queimou aqui. Queimou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo, Jesus. Tremendo. Glória a Deus. É algo poderoso, profeta de Deus. Profeta, eu pegando várias chaves que foi liberado, está sendo liberado, né, no programa. Uma das chaves, você fala muito de obediência. Eu vi também lá no retiro, falou sobre obediência. Mas qual outras chaves para pessoas? Tem muita gente que também entra em contato comigo. Eu tenho um desejo de ser usado em cura, tenho um desejo de ser usado nisso, tenho desejo de ser um instrumento na mão de Deus. Você já falou da chave da obediência, mas qual outras chaves que essas pessoas que têm desejo de ser usado por Deus? O padrão é conhecimento, né? Como nós dissemos aqui, ó, sempre eu trago essa frase, né, para que entenda, né? No que diz respeito aos 9 dons do Espírito Santo, né? O texto vai dizer assim, ó, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que seja ignorante. Então, assim, primeiro você precisa conhecer, porque, como o próprio texto diz, em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, todos têm dons. Né? A cada um, todo mundo vai ter os dons? Todos os dons, não. Mas um dom você tem. E ele serve para quê? Para a edificação da igreja, para que você possa servir. Como a gente vai entender? A partir do conhecimento como opera. E aí, a partir disso, obviamente você vai ter... Porque o texto vai dizer, né? Que o poder já está em nós. Em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, né? O Espírito Santo habita em você. E nós temos esse cuidado de quando chega nas aulas práticas, né? Nós trazemos essa consciência. E vai ser pela prática, pastor. Então, assim, você observa sinais. Por exemplo, você que quer... Então, primeiro passo, ter o conhecimento. Segundo, cumprir o princípio. Né? Vai até um homem de Deus. Por quê? Mas o texto vai dizer para buscar os melhores dons. O apóstolo Paulo encoraja a buscar os dons e de profetizar. Né? Mas a gente nunca pode esquecer que quando a gente olha para a Escritura, a palavra vai dizer lá em Filipenses que é o Senhor que opera em nós o querer, o efetuar. Então, isso já vai estar em você. Você vai ser impulsionado a buscar esse dom. Porque nós estamos falando dos 9 dons. A gente não vai entrar, pode até ser em outra oportunidade, em cada dom. Né? Nós temos lá na escola e vamos ter no livro também. Mas nós até temos o cuidado, né, de trazer esses dons de forma até classificar em categoria, para um melhor entendimento. Os dons da revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Os dons de poder, não é por palavra, mas por sinais, né, que é o dom da fé, operações de maravilhas. Por exemplo, o Senhor Jesus, né, próprio Senhor Jesus manifestou esse dom. Aí nós temos também a questão do dons de curar, que é no plural. Então, muitas vezes você vai ministrar vai ser um instrumento do Senhor para ministrar uma cura, por exemplo, cura nos ossos. Só que o outro irmão não. Então, por isso que é no plural. Então, cada filho, o Senhor vai conceder um dom. Por isso que é importante caminhar em unidade. Cada filho precisa ter essa consciência, né, de caminhar em unidade. E os dons da fala. Profecia, variedade, interpretação. Tudo isso para edificação. Agora, se não conhecer como funciona, você pode até manifestar, mas não tem o entendimento. E aí vai acontecer de que forma? Vai acontecer de forma, assim, esporádica. Mas quando você conhece, isso faz parte de um estilo de vida. Eu trago um testemunho que edificou muito minha vida. Eu fui para a feira, chegou lá na feira, uma mulher me abordou e falou que queria comprar alho. Eu falei para ela, não quero alho. O Espírito Santo volta e ora por ela. E aí ela estava com a dor na perna. O Espírito Santo me impulsionou a orar por ela. E ali ela foi curada.
E ela começou, eu saí como o Senhor Jesus, e ela começou a engrandecer o nome dele. Isso se cumpriu a ordenança do Senhor Jesus. O nome dele foi exaltado ali, e muitos foram edificados, porque ela começou a falar do amor de Deus, começou a pregar o evangelho no meio da feira. E nós só fomos um canal de ativação. Mas se eu não tivesse o conhecimento de como operam os dons, né, poderia ter passado essa oportunidade. Então, quando a gente fala que o Senhor Jesus operou, como a gente estava dizendo, né, o dom de operações de maravilha, né, quando a gente fala da transformação da água para o vinho, ali houve uma operação de milagres. E o que é um milagre, igreja? Entenda algo. Milagre é tudo que a ciência não explica, pastor. Por quê? Porque naquele momento o dom se manifestou e eu estou falando de Jesus como homem, né? Ele disse que a gente faria sinais como ele fez, o ministério dele, manifestado na terra, né? O próprio texto, nós temos um texto aqui que nós dissemos de novo, né? Porque muitos podem questionar, né? Mas nós temos aqui, ó, como Deus ungiu, Atos 10:39. Isso é para nós. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, poder, a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E a gente precisa entender que a manifestação dos dons, o Espírito Santo vai estar contigo. Vai te guiar, vai te impulsionar. A questão é qual resposta que você dá ao impulso dele. Então ali a manifestação do milagre é para evidenciar a manifestação de Deus naquele momento, né? Naquele ato. E aí o que acontece? Abre o coração para receber a palavra. Porque acima de tudo é isso, para edificação, para que o nome dele seja glorificado e a gente cumpra a ordenança do Senhor, né? É tempo da igreja sair, porque os oprimidos estão lá fora. Assim como o Senhor Jesus cumpriu essa ordenança, nós também precisamos cumprir, estar atento a isso. É um alerta para a igreja. Muitos têm, eu falo que pregar para cristão é um ponto de partida, mas os oprimidos, nós temos a ordenança, e o Brasil realmente é celeiro que vai ser enviado para as nações. Quando eu falo da live às 15 horas, nós temos alcançado a Europa, que está morta. E o que nós como igreja temos feito? Olhado para nós. Isso não diz respeito a mim. Eu estou aqui trazendo essa direção para que todos caminhem em unidade, né? Faça a conexão. Se você está caminhando sozinho, peça para o Espírito Santo trazer essa visão para que todos nós, como nós fizemos lá no retiro, nós nos demos a mão no final, não foi? Foi. Como um ato de fé. Nós oramos ao Senhor para que haja esse despertar. E foi tremendo a manifestação do Senhor. Por quê? Porque nós entendemos esse princípio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profeta, sempre eu peço para os convidados, né? Eu acho que a maioria ou todos, fazer uma oração para o pessoal que está em casa. Amém. Se quiser orar, aí que sentir de ativar ou orar para o despertamento, o que o Espírito Santo colocar no seu coração, orar para quem está assistindo o programa. Amém. Amém. Vamos orar sim, sob a direção do Espírito Santo. Nesse momento, você que... Eu quero te encorajar a compartilhar esse conteúdo. Tá? Amém. Realmente, nós estamos aqui sob a direção do Espírito Santo. Ele disse que traria algumas chaves, né, para que haja um despertar. E eu creio que muitos vão ser edificados, não só com esse conteúdo, mas com todo o canal. Né? Nós temos acompanhado esse projeto que nasceu no coração do Pai. Quero orar. Pai, graça nós te damos, Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo, sem ti nada podemos fazer. A nossa oração nesse tempo, Senhor, que haja um despertar da tua igreja, Senhor. Que a tua igreja possa caminhar consciente da sua identidade em Cristo Jesus, como está escrito em tua palavra em João 1,12, Senhor. Em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, nesse momento, Senhor, vai ao encontro de cada filho, de cada filha, e nesse momento tem se questionado, Senhor, questionado do teu agir, desse tempo e estação, tem olhado para fora, mas que eles possam olhar para dentro, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Em nome de Jesus,
Nenhuma palavra do Senhor tem caído por terra, Senhor, em nossa vida. E eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, pela tua graça e misericórdia, ativa os dons, Senhor, necessário para que cada filho possa entender que foi chamado para não permanecer sentado, mas que manifeste o teu reino. Te peço, Senhor, faça um pedido especial, ativa o dom de discernimento de espírito, porque muitos nesse tempo, Senhor, têm sido enganados, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Peço também, Senhor, pela tua graça e misericórdia, que haja um despertar da liderança, Pai, nesse Brasil, Senhor. A liderança ministerial, os ministros que o Senhor confiou, Pai, que o Senhor estabeleceu, que o Senhor chamou nesse tempo, para que haja um despertar de unidade, Senhor, de unidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vai ao encontro daquele que nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, está sendo oprimido, Senhor, que necessita de uma cura. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E agindo o Senhor, quem impedirá que haja cura, haja libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo, igreja, vai ao encontro de ti, em nome de Jesus. Que haja um renovo e que tudo que venha ocorrer, em nome de Jesus, seja exclusivamente, verdadeiramente para glorificar o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças ao Senhor. Oh, glória. Glória a Deus. Uau, tremendo, Aleluia. Senhor. A sua presença é real nesse ambiente. Em nome de Jesus, compartilhe esse conteúdo, igreja. Em nome de Jesus, vamos caminhar em unidade para a honra e glória dele. Aleluia. O seu nome é Jesus. Profeta, eu vou fazer a última pergunta, mas você, antes de responder, você fala de novo as suas redes sociais que você já falou. Amém. A última pergunta, eu estava com um profeta amigo, Renato, que provavelmente ele vai assistir esse programa, e levando ele lá para o Tietê. Ele participou do retiro, levando ele lá para o rodoviário Tietê, que ele ia pegar o ônibus. E ele deu uma palavra para mim sobre Santo André, que eu moro em Santo André. E ele fala, para o carro, para o carro, eu tenho que pisar aqui, eu tenho que profetizar. E nós teve que parar mesmo, quase perdemos um ônibus, porque pegamos garrafamentos. Estava construindo, arrumando a Avenida do Estado, que é uma avenida bem conhecida em São Paulo, e estava um engarrafamento que ele pisou lá e profetizou. Às vezes o profeta é levado para esses atos proféticos, e você veio do mundo do mercado imobiliário, com dinheiro, e quando Deus começou a te falar para fazer atos proféticos, você achou estranho, ou já é algo normal? Tem alguma coisa que Deus já falou que parecia muito estranho, até para você mesmo, falar, mas isso aqui é estranho, eu vou fazer. Ou você não tem esse problema, mesmo estranho, vai tranquilo. Não, enquanto a questão do ato profético, nós cremos no ato profético, né? Na verdade, nós recebemos no início uma missão do Senhor, né? E por isso que nós precisamos ter a direção, porque não é só o ato profético em si, né? Ele tem que ter um propósito, uma visão muito clara daquilo que o Senhor está fazendo. Por isso que a gente sempre bate na tecla dos dons, o discernimento de espírito, porque muitos entendem que discernimento de espírito é só para ver anjo e demônio. Não, né? É para que você realmente entenda a direção do Senhor. Ela vem de forma clara, através desse dom. Você consegue discernir o propósito, o discernimento de espírito, para que você possa discernir o que está ocorrendo naquele território. Isso é fundamental e é por isso que a gente tem encorajado a igreja a buscar esse dom, né? Para que você seja preciso e específico. Porque, de novo, em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Então nós temos que estar alinhado com isso. E por nós não temos essa capacidade, mas o Espírito Santo, né, nos concede esse dom para isso. É um dom que está disponível. É para todos? Olha, eu tenho encorajado, porque a palavra vai dizer que é a cada um, né? Então, mas eu falo que nós somos filhos, né? Assim como eu disse, a questão da bicicleta, você precisa buscar, porque não é só um ato profético. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho um testemunho. No início desse nosso chamado, o Senhor nos deu uma visão e fez uma conexão para que nós fôssemos um apóstolo lá em Minas Gerais, em Lavras. E foi o primeiro ato que eu fiz. Chegando lá, o Senhor nos levou no Alto Monte. E lá com a bandeira da cidade, e eu não sabia, só obedeci. Você nem conhecia a cidade? Nem conhecia a cidade. Fiz uma conexão com o apóstolo. Depois nós ministramos na igreja, né? Um grande homem de Deus, nós temos um carinho muito especial por ele, pela família, pelo ministério dele. E naquele ato profético, né, nós subimos ao monte, levamos a bandeira da cidade, nem sabia o que estava acontecendo na cidade. E aí ele trouxe o entendimento. Ele falou, você está aqui, que é a resposta das minhas orações, né? Porque ele é um apóstolo.
Olha a importância de caminhar em unidade. Então ali nós fizemos um ato profético para a cidade do Alto Monte, a cidade num vale do Alto Monte, foi uma coisa linda a manifestação do Senhor. Houve sim uma manifestação até física no que diz respeito àquele ambiente, foi a minha primeira experiência, mas como resultado, por isso que é o propósito, né? Era uma cidade onde, principalmente como eu falei que eu vim de outras religiões, mentiras que parecem verdade, algumas mentiras estavam sendo colocadas distorcendo o evangelho de Cristo. E ali houve uma mudança. E ele sabe que o papel dele, o ministério dele está estabelecido para isso. Mas para isso o Senhor fez uma conexão, ele não foi sozinho. Né? E passado o tempo, agora nós já temos conhecimento, e principalmente aquilo que estava ocorrendo ali, que as trevas estavam se estabelecendo, né? Só para você ter ideia, naquele dia a gente viu a manifestação de anjos, foi tremendo, ele fez um ato profético no centro da cidade, né? Então ali nós entendemos que foi estabelecido o reino, e começou um processo de mudança, principalmente uma ação no que diz respeito aos jovens, que o nosso adversário ele tem se levantado como jovens porque o padrão é geracional, né? E hoje a gente, só para você ter a dimensão, né? O Senhor deu uma visão para ele agora e ele está entrando também num projeto novo lá. E a gente está vendo os frutos. Obviamente isso foi através, se iniciou nesse ato profético, né? Um ato de fé, né? E ali nós profetizamos do Alto Monte. Não o profeta Emerson, né? Mas nós em unidade ali clamamos, né? E houve a resposta. Então, o ato profético que nós entendemos, né, sob a direção do Espírito Santo, ele tem que ter esse propósito. E ali estava muito claro o que estava sendo estabelecido. Né? E hoje, quando ele me liga, ele fala, olha, foi tremendo aquilo, porque e é isso que eu falo, né? Nós só precisamos conhecer quem está no controle. Né? Que muitas vezes você vê as trevas se estabelecendo num lugar, mas quando você clame a mim, te responder-te-ei, te anunciarei coisas grandes. E nós não sabemos o que ia ocorrer ali. E hoje, quando você vê o resultado, obviamente que foi só uma das pontas, né? Com certeza o Senhor levantou outros ministérios também. Mas nós sabemos que nós fazemos parte daquilo como unidade. Glória. Amém? Amém. Quais são as redes? Redes sociais, vamos lá. Instagram, YouTube, Facebook, vocês nos encontram Profeta Emerson Martins. Profeta Emerson Martins, o Senhor nos confiou o Ministério MAP, Ministério Avivamento Profético. Estamos lá para servir o corpo de Cristo. E a escola, o site, acha como a escola? A escola é escoladeprofetasonline.com.br, né? E agora no dia 3/9 nós estamos lançando o livro A Chave do Reino de Deus, desfrute da vida que Deus planejou para você, Igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Nós vamos ter o e-book, né, na plataforma Amazon, né? Ele vai estar com exclusividade, porque o Senhor já nos testificou que vai para o mundo todo, né? E temos também o físico, né, o impresso, que através das redes você consegue acessar o nosso WhatsApp. Nós temos já uma condição de enviar ele com frete gratuito para todo o Brasil, para edificar a igreja.